Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer o estudo da questão número 7 do livro de Geometria Analítica, certo? A questão pede para determinar o x de modo que o triângulo ABC ele seja retângulo em B. E aí, então, são dados os pontos A, B e C, onde o x que a gente procura é referente ao ponto C, certo? Aí, então, aqui do lado eu coloquei uma ilustração do que seria um triângulo retângulo no vértice B, né? O ângulo reto aqui. Aí aqui embaixo eu coloquei a lei de Pitágoras, né? Onde o Bzinho ele é referente à distância do ponto A até o ponto C, o Azinho é referente à distância do ponto B até o ponto C e o Czinho é referente à distância do ponto A até o ponto B. Aí, para não ficar repetindo a distância do ponto tal até o tal, eu preferi colocar essas letrinhas. E aí, aqui por último, a gente tem a fórmula para encontrar a distância D, né, que é a distância entre dois pontos quaisquer. Aí, então, a gente sabe que o x1 e o y1, eles são referentes a um ponto, x2 e y2 são referentes ao outro ponto, certo? Aí, então, vamos começar encontrando a distância do ponto A até o ponto C, que seria o Bzinho. Aí, então, o nosso Bzinho, né, ele vai ser igual a raiz quadrada. Aí, então, o x1 e o y1 vão ser referentes ao ponto A e o x2 e y2 vão ser referentes ao ponto C, certo? Então, a gente tem que o Bzinho é igual a raiz quadrada de 4 menos x, e isso tudo ao quadrado, mais 5 menos 4, e isso também ao quadrado. E isso tudo dentro da nossa raiz quadrada, certo? Aí, então, fazendo as continhas aqui, a gente tem que o nosso Bzinho, ele vai ser igual aqui ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? E aqui, por último, mais 5 menos 4 dá 1, 1 ao quadrado é o próprio 1, né? Então, fica mais 1. Isso tudo dentro da nossa raiz quadrada. Então, o nosso Bzinho, ele vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 1, 17, menos 8x, mais x ao quadrado, certo? Aí, então, agora, isso tudo, né, dentro da nossa raiz quadrada. Aí, então, agora a gente vai encontrar a distância do ponto A até o ponto B, certo? Onde o nosso Czinho, né, que é essa medida, ele vai ser igual a raiz quadrada de o x1 e o y1 vão ser referentes ao ponto A e o x2 e o y2 referente ao ponto B. Isso é uma coisa que fica a critério de cada um, né? Então, vai ser 4 menos 1, isso tudo ao quadrado, mais 5 menos 1. Isso também ao quadrado, certo? E isso tudo na nossa raiz quadrada. Então, o Czinho, ele vai ser igual a raiz quadrada de 4 menos 1, dá 3, 3 ao quadrado dá 9, né? Mais 5 menos 1 dá 4, 4 ao quadrado dá 16. Então, fica a raiz quadrada de 9 mais 16, que é raiz quadrada de 25, certo, pessoal? Então, vai ser igual a 5. Aí, então, agora, por último, a gente vai encontrar a nossa distância do ponto B até o ponto C, né? Que é o nosso Azinho. Então, a gente tem que o Azinho, ele é igual a raiz quadrada de o x1 e o y vão ser referentes ao ponto B, e x2 e y2 vão ser referentes ao ponto C. Então, vai ser 1 menos x, isso tudo ao quadrado, mais 1 menos 4, e isso também ao quadrado, certo? Aí, então, dentro da nossa raiz quadrada. Então, o nosso Azinho, ele vai ser igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 1 menos 4 dá menos 3, menos 3 ao quadrado é mais 9, né? E isso tudo dentro da nossa raiz quadrada. O nosso Azinho, ele vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 9
é igual a 10, né? Menos 2x mais x ao quadrado. E isso tudo dentro da nossa raiz quadrada, certo? Agora, então, a gente encontrou o nosso bzinho, né? O nosso czinho e o nosso azinho. Agora, a gente vai usar esses valores e vai colocar na lei de Pitágoras, certo? Que, então, seria b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado, certo? E disso a gente vai tentar achar o valor de x. Então, fica raiz quadrada de 17 menos 8x mais x ao quadrado, né? E isso tudo ao quadrado. Igual a o nosso a ao quadrado, né? Então, seria 10 menos 2x mais x ao quadrado, né? Isso tudo dentro da raiz quadrada ao quadrado. E quem que é o nosso czinho, né? É o 5, então seria mais 5 ao quadrado. Aí, então, como a gente está falando a distância entre dois pontos, tanto aqui quanto aqui, a gente sabe que esse valor vai ser positivo. Então, a gente pode acabar eliminando a raiz quadrada com a potência 2, né? Porque a gente tem essa certeza. Aí, então, fica 17 menos 8x mais x ao quadrado igual a 10 menos 2x mais x ao quadrado mais 25, né? Aí, então, continuando lá em cima, a gente tem que... Vamos tentar juntar todos os x ao quadrado, né? Aqui a gente sabe que vai eliminar esse x ao quadrado com esse daqui. Então, porque quando ele for passar pro lado de cá, né? Ele vai passar negativo. E aí, a gente sabe que vai anular, né? Então, a gente tem o menos 8x aqui. Aí vai ficar menos 8x. Aqui a gente tem menos 2x, então vai ficar mais 2x, né? E isso tudo igual a... Daí, então, a gente tem o 10 mais 25, né? Que já dá 35, menos 17, né? Porque se 17 tá positivo, ele vem negativo. Então, fica menos 17. Aí, então, a gente tem menos 6x, né? Porque é menos 8x, mais 2x, fica menos 6x. Isso tudo igual a 35 menos 17, aí vai ficar 18, certo? Então, o x vai ser 18 dividido por menos 6, né? Aí, então, né, a gente sabe que o nosso x, ele vai ser igual a menos 3, certo, pessoal? Então, essa daqui era a resposta que a gente procurava. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.